adeque as proteínas na sua dieta. Nessa live, nós vamos falar sobre isso, né? A quantidade de proteína ideal, a qualidade dessa proteína, o quanto consumir por quilo de peso. Então, nós vamos fazer uma troca e realmente essa é uma aula. Então, ó, já pega seu caderninho pra gente anotar muitas informações. Já prepara o dedinho pro print, que eu vou mostrar algumas informações aqui pra vocês também. E já compartilha essa live aqui com um amigo que gosta dessas, né, de saber aí como adequar a alimentação para ter, sim, benefícios, né? Não somente pro emagrecimento, mas também para a qualidade alimentar, para a qualidade do tecido. Então, o que a gente precisa saber sobre proteínas? Que nós somos seres proteicos, né? Então, nosso corpo é formado de proteína. É formado por água, né? Mas a maioria, né, dos nossos tecidos, aliás, todos os nossos tecidos, eles são tecidos proteicos, exceto os ossos, né? Então, nós precisamos dessa proteína para manutenção, tanto do nosso músculo quanto da firmeza da nossa pele. Nós temos também os nossos músculos, né? Então, a gente tem os músculos e também nós temos os nossos órgãos, que também são formados por proteína. Então, a pele, enfim, tudo, né? Menos cabelo e ossos, até unhas, né? São formados por proteína. Então, a gente vai entender como adequar isso para uma alimentação saudável. E a gente precisa entender, né, que a proteína, ela é importante também para que você tenha uma saciedade, tá? Então, uma pessoa, né, que come a proteína ali nas doses adequadas, ela consegue ficar mais saciada. Isso ajuda onde? No processo do emagrecimento, né? Então, nós temos aí o feedback. Outra questão relacionada com proteínas. Não somente a proteína trabalha na hipertrofia, no ganho de músculos, né? Mas é também muito importante. Eu falo sempre, uma pessoa que se alimenta bem e não treina, ela não ganha músculos. Mas uma pessoa que treina, faz musculação, mas não se alimenta bem, ela também não ganha músculos, tá? Então, nós precisamos ter as duas coisas juntas para que a gente tenha a hipertrofia, certo? Então, vamos começar aqui falando, gente, sobre peso, né? O que a gente tem de dado? Então, os estudos, eles comprovam que a gente precisa ingerir uma média, anota aí, de 1,5, média, tá? De 1,5 gramas por quilo de peso, tá? Então, o que isso significa? Ó, significa que uma pessoa que pesa aproximadamente 67 quilos vai precisar consumir 100 gramas em média de proteína por dia, tá? Então, a gente também tem que se atentar. Essas 100 gramas de proteína, e quando eu falo proteína, eu não tô falando do alimento proteína, eu estou falando do macronutriente proteína, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um bife de 100 gramas de frango, vai conter, em média, 30 gramas de proteína, certo? Então, é importante salvar aí, né, esse dado, para que a gente, por exemplo, não corra o erro de pensar, eu peso 67 quilos, então eu tenho que comer 100 gramas de proteína. Eu já comi um bife de 100 gramas, já tô na média, já bati a minha meta. E não é bem assim, tá? Porque o alimento, ele vai ter proteína, mas ele também vai ter água, fibra, e por isso que essas 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína, tá bom? Agora eu quero saber de você que tá assistindo aqui. Você come muita proteína? Conta pra mim. Você acha que você come muito, que você come pouco? Vamos trocar uma ideia. Me fala aí o seu peso, que a gente vai fazer um estudo de caso. Vou pegar uma pessoa pra eu adequar essa proteína do dia. Vamos lá então, hein? Vai me contando aqui. Se você acha que você come muita proteína ou não. Que a gente vai, eu vou anotando aqui, vou fazendo os cálculos para te ajudar, tá? Então, é importante a gente ter esse consumo total de média de 1,5 gramas por quilo de peso, né? Para que a gente tenha
uma síntese proteica adequada, ou seja, o seu corpo absorva essa proteína, né? E faça o que deve ter ali, tá? Então, a gente precisa ter, sim, uma necessidade compreendida dessa proteína para que a gente tenha uma absorção adequada e uma síntese adequada e que a gente também ganhe músculos de forma adequada. Na terapia clínica, eu já tive paciente que nem treinava muito, mas de adequar essa proteína na alimentação, ganhou músculo e perdeu gordura. Então, realmente é algo que vai ajudar muito na sua dieta, porque vai fazer com que você reduza, né, a gordura, aumente o seu músculo e mantenha a sua saciedade, tá? Então, o pessoal falando aí que não come muito, se atente a isso. Pode ser o que esteja faltando para te trazer saciedade, tá? Para te trazer mais força, se você já faz musculação. Porque o que a gente tem, gente? Vamos pensar em creatina. Creatina, a gente encontra nos alimentos, tá? O BCAA, né? Também encontramos nos alimentos. Nós temos o whey protein, mas nós também podemos comer alimentos e não suplementar, tá? Então, quando pensamos em proteína, a gente não deve pensar só na suplementação, mas também... Opa, o celular tá caindo aqui. Mas também na alimentação, tá? Então, não só suplementação, mas sim na alimentação, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, acho que como ideal, a Marci colocou, pelo menos, tenta, 61 quilos. Então, se a gente pegar os 61 quilos, né, vezes 1,5, gente, eu tô sem calculadora aqui, tá? Mas dá uma média, ó, de 6. Dá uma média de 97,5 gramas de proteína, tá? Tem que pesar a proteína crua ou cozida, do jeito que você vai comer, tá? E do jeito da referência que você tá lendo. Eu, geralmente, passo referência para os pacientes dela cozida, né? Que a gente já... Ela perde água na preparação, então tem que ter esse cuidado, tá? Então, o ideal é pesar ela já cozida. Olha só, comer muito ovo, né? E o ovo, ele tem proteína de alto valor biológico, porque ele é de proteína de origem animal. Porém, eu vou mostrar uma listinha daqui a pouco pra vocês, com a quantidade de proteína por 100 gramas, tá? Então, vocês vão tirar um print, vai deixar aí salvo, porque eu vou passar tarefa pra vocês também. Eu falando que aqui é uma aula, e é mesmo, é tipo EAD. Depois eu quero que vocês postem aplicando o que vocês vão aprender hoje. Então, segura aqui, fica aqui comigo, que daqui a pouco eu vou postar essa imagem para vocês entenderem qual o alimento que tem mais proteína, qual o alimento que tem menos proteína. E o ovo, gente, ele tem muita gordura e pouca proteína. Então, já salva esse dado aí também, tá? Se você ainda não compartilhou essa live, ó, dá tempo, compartilha com um amigo aí. E eu vou deixar a live salva, então você já vai ter um atalho para você voltar se você não puder ficar aqui comigo até o final. Espero que você consiga, porque eu vou tirando as suas dúvidas, tá? 3 ovos, frango no almoço, frango na janta, 300 gramas no dia. A gente, igual eu falei, tem que entender que essas, por exemplo, para uma pessoa de 67 quilos, essas 100 gramas, ela não é da carne em si. Ela é do macronutriente proteína, que é o que tem na carne. Então, por exemplo, 100 gramas de frango vai ter uma média de 30 gramas de proteína, tá? Ó, Célia, é difícil ganhar músculo, às vezes porque a ingestão proteica não está adequada. E cada pessoa vai ter uma ingestão proteica ideal. 1,5 é uma média, mas vamos supor que é uma pessoa que come 0,8 gramas por quilo de peso. Por exemplo, a Marci tem 61 quilos e ela come 1 grama por quilo de peso, então ela come 61 gramas. E ela, tipo, já fica saciada e ela não consegue comer mais, ela não tolera muito essa proteína. Aumentar gradualmente para que você tolere essa proteína e observar. Olha, tô precisando de mais proteína. Não tô precisando, porque eu tô tendo uma síntese boa. Tudo tem que ser avaliado, tá, gente? Cada caso é um caso. Mas eu tenho pacientes também que eles têm
uma média de consumo ajustada. E eu vou explicar depois o que é essa média de consumo ajustada, tá? A Evelyn falando que tá com 74 quilos e hoje estava com 69. Olha, muito bom. Tem que avaliar se isso é inchaço ou se é porque você faz uma dieta muito restritiva uma semana, depois você come a mais, tá? O efeito sanfona, ele é muito prejudicial. Então, a gente tem que avaliar o que pode estar acontecendo. E tem um dado que eu também quero que vocês, assim, salvem muito, tá? Que é o seguinte, proteína em excesso também engorda, tá? Então, muita gente aí, né, crias de low carb, onde se come muita carne cetogênica, acha que, carne pode comer à vontade. Não, gente, tá? O excesso de carne pode prejudicar o seu emagrecimento, porque tem um alto teor de calorias, igual o ovo. Ovo é muito calórico se a gente for colocar num cálculo básico ali, tá? Então tem que tomar cuidado porque essa quantidade, né, de nutrientes aí tem que contar. Então ele tem proteína, mas ele também tem gordura. E gordura é altamente calórico, tá? Então a gente tem que observar. O ômega 3 nos peixes, mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Deb, os peixes que possuem ômega 3 é porque eles consomem uma alga dos mares gelados e profundos, tá? O que acontece com os mares do Brasil? Não são gelados, até que são profundos, mas não são gelados. Então, dificilmente encontrar um peixe que ele consuma essa alga, tá? No mar. E não basta só ser um peixe marinho. São 5 tipos de peixes apenas que sintetizam o ômega 3. Você sabia? E é verdade. Apenas 5, tá? Dentre eles, a gente tem os mais comuns, que é a sardinha, o salmão e o atum, tá? E aí, depois que eles consomem essa alga, eles sintetizam e aí a gente consegue absorver esse ômega 3 desses peixes, tá? Só que o que acontece, gente? Se eu congelo o peixe, eu perco um pouco desse ômega 3. Então, vamos pensar que eu, né? Vocês são de onde? Conta aqui pra mim. Eu sou de Minas Gerais, sou de Uberlândia. Quem aqui tá entrando pela primeira vez, às vezes não sabe de onde eu sou de Uberlândia. Cresci em Brasília e agora moro em Uberlândia, mas eu sou de Patos de Minas. É uma bagunça, né? Mas aí, gente, onde é que eu quero chegar? Que onde eu moro não tem mar. Minas não tem mar. Claro, né? E Minas não tem mar, então o peixe de água salgada que chega pra nós não é peixe fresco, tá? Então a gente pega o quê? Um peixe congelado, um peixe de cativeiro. Ó, a Drica falando que é do Rio de Janeiro, aí você já tem um peixe, né? Paraíba, olha só que legal. Mar daqui mega gelado. Debbie, você é de onde? Conta pra mim. E aí, o que acontece, né? A gente não consegue ter um aproveitamento, né, natural desse ômega 3 de fontes naturais. E aí nós temos as sardinhas acrescidas de ômega 3, que muitas vezes não são sardinhas marinhas, são sardinhas de cativeiro e eles adicionam, né, nessas sardinhas o ômega 3. E o atum, a mesma coisa. Então, às vezes a gente tá comendo um salmão achando que tá se nutrindo de ômega 3, mas na verdade não está. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? A Debbie é de Barcelona, na Espanha. Seja bem-vinda, Debbie. Muito bom ter você aqui com a gente. Coisa boa. É realmente aí o mais gelado e deve ter muito ômega 3. Atendo o pessoal de Portugal. Pessoal de Portugal, gente, peixe lá é muito barato. Eles comem peixe sempre. E é um peixe marinho, né? Que com certeza tá ali acrescido de ômega 3, tá? Então é muito bom, mas não pode ser qualquer peixe, como eu já falei, né? Os mais comuns, sardinha, atum e o salmão, certo? Então vamos lá, gente, voltando aqui às proteínas, tá? Tem um cálculo que é importante você fazer. Por quê? Se eu pego uma pessoa de 150 quilos, tá? 150 quilos, que ela precisa consumir 1,5 gramas por quilo de peso, ela vai ter que consumir,
200 gramas, tá? De proteína, não tô falando 200 gramas de carne, gente, ó. É 200 gramas de proteína. Então, a gente precisa entender isso. 200 gramas de proteína é muito para essa pessoa. Então, a gente faz um cálculo ajustado, tá? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Olha, Deb, muito bom. Então, se o peixe aí é barato, já é um peixe de qualidade, você pode sim se beneficiar desse peixe com ômega 3 natural. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando aqui pra mim. Ah, a Deb tinha falado, Barcelona come muito salmão, né? Muito bom, eu não tinha visto antes, Deb. Vamos lá, gente, ó. Tem algum problema se consumir mais proteína do que o necessário? A Thaís tá perguntando. Thaís, Xará, tudo bem? Na verdade, o seu corpo ele não consegue absorver como aminoácido uma quantidade muito grande de proteína. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu como proteína só no almoço e só no jantar. Então, eu posso pegar essa quantidade de proteína e pôr só no almoço e no jantar? Na verdade, seu corpo ele não vai absorver da forma correta. Então, nós absorvemos em média 30 gramas por refeição dessa proteína, que vira aminoácido no nosso corpo. Quem já ouviu falar em BCA, né? Então, são os aminoácidos essenciais. E a gente absorve, na verdade, são 20 aminoácidos que o nosso corpo absorve, tá? Então, nós precisamos, né, dividir essa proteína. O excesso de proteína vai atrapalhar o seu emagrecimento, por exemplo, tá? Então, é importante ficar atento na quantidade, porque o excesso também não vai trazer benefícios. Então, a gente tem que ter sempre o equilíbrio. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer também uma aula de gorduras, que eu acho muito importante, e de carboidratos, né? Então, a gente tem proteína, gordura e carboidrato, e esses 3 macronutrientes são os macronutrientes de fator energético, que são os que realmente liberam calorias e que auxiliam ali na manutenção do nosso peso ou perda de peso, tá? Então, vamos conversando aí, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer amanhã a live de carboidratos, que não é vilão, a gente tem que entender isso, tá? Costumo comer 2 ovos mexidos pela manhã. Qual melhor? Ovo mexido com manteiga ou com azeite? Pouca quantidade nesse óleo, tá? Quanto menos, melhor. E tanto faz, tá? Meu filho está com excesso de proteína. Deb, proteína na urina? Conta pra mim onde que ele tá com excesso de proteína. Na alimentação? Oi, Meire! Seja bem-vinda, boa noite. Vamos lá, gente, ó. Consumo fruta congelada, porém, de empresa que produz produtos orgânicos. O que se perde do peixe? É truta, né? Fruta, gente, pelo amor de Deus. Nutri do céu. Também tem uma luz aqui na minha cara, né, gente? Vocês conseguem ver? Pra deixar, né, a imagem melhor. Aí eu não consigo enxergar muito bem, mas vamos lá. Truta congelada. O que se perde do peixe, né? Na verdade, não se perde muita coisa do peixe. É mais um ômega 3. Mas a truta, eu não tenho certeza se ela absorve o ômega 3. Eu acredito que não, tá? O problema mesmo é o ômega 3. No mais, o peixe congelado não tem problema, tá, gente? Aí vocês pensam assim, e o atum nutri pode comer? Não tem problema, pode também, tá? A gente só tem que ter um controle. No exame de sangue saiu. Aí a gente tem que observar, né? Se às vezes ele não tá catabolizando ou se ele tá ingerindo em excesso, tá, Deb? É importante, às vezes, fazer uma análise, né? Como é exame de sangue e como é algo relacionado à saúde, né? É importante ter esse acompanhamento de perto para corrigir isso. E a alimentação, com certeza, vai ajudar. Mas aí tem que saber também a quantidade certa que ele tem que tirar. Porque se a gente tira toda a proteína, às vezes ele fica em déficit, vai ter um catabolismo e aí não vai resolver também o problema, tá? Tem que avaliar. Vamos lá, gente. Eu não vou responder sobre carboidrato hoje, tá? Eu tô falando de proteína, depois eu respondo sobre carboidrato. Vamos combinar essa live. Sardinha em lata é válida, sim, tá? Tem uma questão, uma curiosidade sobre a sardinha, tá? A lata, né, ela libera alguns metais pesados. E é importante que a gente
consuma, né, uma sardinha em óleo, mas não consuma o óleo da sardinha, que ele, na verdade, vai proteger ele vai proteger esse peixe para ele não absorver esse metal pesado. Aí, quando você tirar ele, né, da lata, você vai pôr numa peneira e vai enxaguar ele com água morna para retirar todo aquele excesso de óleo, consequentemente dos metais pesados do óleo também. Isso vai ajudar para que você tenha ali uma sardinha de boa qualidade, sem excesso de óleo, tá? Então, eu vou falar um pouco, gente, sobre excesso de peso, tá? Thaís, uma pessoa que pesa acima de 100 quilos, né? Pensa, uma pessoa que pesa acima de 100 quilos, ela teria que consumir 150 gramas de proteína, pode, não pode? Como que faz isso? Então, eu vou colocar pra vocês que a gente tem essa relação aqui do peso ideal feminino, tá? Então, vamos lá. A altura de vocês, tá bom? Agora, vamos fazer uma tarefinha aqui todo mundo junto. E vocês vão responder aí pra mim embaixo, tá? Qual que é a sua altura e qual que é o seu peso? Pode tirar um print dessa tela. Ó, fazendo sorriso, ó. Pra você tirar o print. Tirou? Tira o print. Guarda aí na sua galeria. Tá? Olha, a Débora Cruz falando que em Portugal tem até a festa da sardinha assada. Muito legal. Bacana. Bom, gente, vamos lá. Então, Thaís, tá? Eu tenho 1,63 m, então eu fico entre 1,60 m e 1,65 m. E o meu peso é 58. Então, eu tô dentro do peso ideal, tá? Isso aqui tem que ser avaliado, porque tem gente que às vezes vai estar acima do peso, tá? Mas não necessariamente vai estar gorda. Entenda, sua composição corporal, ela não é avaliada pelo IMC, tá? Então, o IMC não te define. A Grazi, 1,63 com 82, já tá um pouco acima do peso, tá, Grazi? 1,67, 60 quilos, tá dentro do peso. Tá, vamos lá, gente, vai mandando aqui pra mim, tá? Então, o que que acontece? Se eu tô acima do meu peso, eu posso ajustar a proteína para 1,65, por exemplo, a Grazi. Grazi, você pode consumir 82 quilos, né? Vezes 1,5 por grama, tá? Então, você pode usar o seu peso real, porque não tá acima, mas não é tão acima, tá? É isso, Grazi, ó, falando que hoje ela tá com 82, mas fica ótima com 70. E é isso, a gente tem que avaliar o quanto a gente fica bem no peso também, né? Porque o IMC não define a gente, tá? É só uma orientação arcaica, velha, mas que é utilizada até hoje, então a gente utiliza. Então, você teria que consumir uma média de 110 gramas de proteína, tá, Grazi? 110 gramas de proteína é válido, é bom, tá? Mas vamos supor, Thaís, eu não consigo. Então, você pode corrigir pela sua altura. Então, multiplicar 1,5 pelo 1,63 aqui, por exemplo, por 67 quilos ou até mesmo pelo 70, tá? Ó, 1,62 com 75 quilos. Dani também se enquadra nessa explicação. Vocês estão entendendo a lógica aqui? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu tenho 1,65 e 76 quilos. Também tá um pouquinho acima do peso, né? Pouca coisa. Então, você pode também fazer dessa forma, ajustar ou não. 62 quilos e muito nervosa, Kelly. Por que você tá nervosa? Toma uns chás. Depois vamos falar sobre ansiedade. E, gente, que eu voltei com essas lives aqui com tudo, viu? Vocês ficam aqui, cola em mim que é sucesso. Já compartilha essa live aqui, ó, pra me animar e eu fazer muitas lives pra vocês. Meu peso tá bom. Vi que precisa crescer. Brincadeira. Precisa aumentar a altura. Ei, ai, mas é isso mesmo. Já ouvi dizer que tem pessoas que têm os ossos mais largos. E isso pesa mais, isso é verdade? Gente, na verdade, não o osso, tá? A estrutura corpórea da pessoa é mais larga. Mas o osso, o que que acontece? Quando a gente vai pesar o osso ele vai variar de 2 quilos
a 3,5 kg. Então, você pega uma pessoa com uma estrutura mais larga, os ossos dela vão pesar uma média de 3,5 kg. E aí, de 2 para 3,5 kg, a gente tem o quê? A gente tem 1 quilo de viés ali, de diferença, né? Então, é 1 quilo só a mais que justificaria o seu osso largo. E a pessoa pesa 15 quilos a mais, então, né, não justifica. Mas, é importante avaliar a estrutura corporal, né? Igual, tem gente que precisa pesar 65, mas se sente... precisa pesar 65, mas se sente bem com 70. Tá? E aí, estando bem, se sentindo bem na roupa, estando saudável, é o que importa, tá? Obrigada. Então, eu multiplico o meu peso pela altura. Grazi, na verdade, para fazer o IMC, sim, tá? Mas aqui eu já tô com uma média. Você vai multiplicar o seu peso por 1,5 gramas de quilo de peso. Todo mundo vai multiplicando aí o seu peso vezes 1,5. Tá? E aí você pode, por exemplo, se você estiver muito acima do peso, você pode usar esse valor de correção, o quilo mais alto aqui sugerido para sua altura, tá? Ô, Kelly, 2 quilos tá pertinho. Eliane, 30 quilos acima. Aí você pode fazer a correção, tá? Pôr o peso aqui ideal máximo ou usar o seu dado. Então, por exemplo, você tinha que pesar 63 e você tá pesando 93, aí vai dar uma quantidade de proteína bem grande, né? Isso aí, às vezes, não vai te ajudar no emagrecimento. Então, às vezes, a correção, ela é importante também, tá? Bom, Nutri, ok. Vou pegar aqui o exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar o exemplo aqui da Mercy. Mercy, você tá aí ainda? Ai, gente. Vamos ver se a Mercy tá aí. Deixa eu usar o exemplo dela. Vamos lá, quem tá aí? Que aí eu vou usar você de exemplo. Quem quer ser um exemplo aqui pra mim? Vamos lá. Vou aplicar um exemplo aqui pra vocês entenderem como dividir essa quantidade de proteína ao longo do dia. Vamos lá, hein? Ó, no meu caso, 112,5 de proteína. É isso sim, Dani? Isso mesmo. A Débora Cruz pediu, a Francine pediu aqui também. Ixi, Maria, vou pegar a primeira, então, que mandou, né? A Débora RD Cruz. Vamos lá, Débora. A Gé querendo. Gente, eu vou fazer mais lives assim, tá? Olha, a Deb tá aqui. Boa noite, gente. Olha, muito bom. Ó, 165, 75 quilos. Você pode usar essa quantidade aí, tá? De 75 quilos, né? E multiplicar. O Gleuter tá aqui. Oi, Gleuter, paciente. Então, vamos lá. A Débora. Ela tem 165, tá 76. Tá um pouquinho acima do peso, mas a gente vai usar o seu peso 76 mesmo, tá? Então, vamos lá, gente. Quem tem calculadora aí me ajuda, tá? Que eu tô sem calculadora, porque minha calculadora tá no meu celular e meu celular tá filmando pra vocês. Então, é isso. Vamos lá. 76 vezes 1,5 é igual a... Vamos lá. Gente, a Nutri faz muita conta, mas esse negócio de... Vamos lá, Gleuter, você é bom de matemática, me ajuda aí. Dá uma média de 110, né? Eu fui na Nutri, ela falou que eu tenho mais líquido que água. Olha, é importante avaliar isso aí mesmo, tá, Grazi? E a gente precisa, eu falo que o nosso corpo é igual uma caixa d'água. Se a gente bebe muito líquido, né? O corpo, ele elimina a retenção. Então, a gente tem que beber bastante água. Então, nós temos, ó, 110 gramas, tá? Vamos lá, fica aqui comigo. É a Débora, né? A Débora Cruz. Débora Cruz. Aí, Débora, você precisa, então, de 110 gramas de proteína ao longo do dia. Como eu já expliquei, não basta você só consumir, por exemplo, 110 gramas de frango no almoço. Porque
O frango, 110 gramas, ele não é de 110 gramas de proteína, ele é 110 gramas de carne, certo? Estou com problemas hormonais, a Débora tá falando aqui. Quais os problemas hormonais que você tem, Débora? Então, os problemas hormonais também é importante a gente validar. O controle proteico é importante porque isso pode equilibrar, tá? Então, a gente tem na vida, gente, os pontos de equilíbrio. Por isso que, dá pra comer mais carne? Dá. Só que mais carne, às vezes, vai desequilibrar, vai te tirar desse equilíbrio. Então, você não vai perder peso, você não vai sintetizar a quantidade de proteína. Tem que estar tudo dentro das quantidades ideais. Para que eu vou comer a mais? Isso pode desequilibrar, por exemplo, se eu quero emagrecimento. E aí eu penso, nossa, então eu vou comer mais proteína para eu emagrecer mais. Porque proteína traz saciedade, só que proteína tem muita caloria, gente. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Então, por exemplo, hoje em dia, invalidam muito as calorias, tá? Fala, mas caloria não é tudo. Não é tudo. Por isso que a gente tá falando disso aqui, de proteína, tá? Mas é algo, tá? Que a gente também precisa avaliar. Então, é um todo, não é uma parte, outra parte, outra parte, tá? Acho que a gente divide os temas para apresentar aqui para vocês, mas não é uma coisa isolada, tá? Tá tudo junto. Para quem faz a academia, para ganho muscular, é a mesma quantidade? Inicialmente, sim, tá, Paty? Chega, às vezes, a 1,8, 2 gramas por quilo de peso, mas isso tem que ser bem distribuído ao longo do dia, porque, como eu falei, o corpo absorve uma média de 30 gramas. Então, eu teria que consumir, 30 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar, deu 90. Aí, se eu consumo mais 30 gramas no lanche da tarde, aí sim eu fecho 120. E aí, a qualidade dessa minha proteína também vai favorecer ou não. E aí, vocês vão ver que, dependendo, se eu escolho, por exemplo, o ovo para cumprir essa meta, ele é muito calórico. Então, pode atrapalhar meu emagrecimento. Entende? É tudo, né? Vou para um lado, vou para o outro. O whey é super válido, Dani, porque o whey, ele tá totalmente ali, um valor proteico alto, com uma quantidade de calorias baixa, tá? Então, você consegue muito bem organizar essa questão aí, tá? Essa questão do whey protein na sua dieta, tá? Então, gente, hoje uma paciente minha chegou pra... Uma paciente, não. É uma seguidora, mas que ela tem muito contato, ela já foi magra sem desculpa e tudo mais. E ela falou que começou uma dieta para desinflamar. Cuidado, tá? Tá muito na moda falar, a dieta desinflamatória. Mas como que é essa dieta? Igual, ela tá fazendo uma dieta cetogênica para desinflamar. A dieta cetogênica não é anti-inflamatória, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente segue, com o que a gente faz. Então, assim, se você tá fazendo uma dieta anti-inflamatória com o nutricionista, ótimo, ele vai saber te orientar. Mas muita gente fala, né, porque é dieta anti-inflamatória e coloca dentro de você muito óleo, igual a dieta cetogênica, e coloca pra dentro carne indiscriminada, pode ser qualquer carne, né? E aí não tem jeito. A gente tem que ter muito discernimento. Ou Dulcine, vai ficar gravada. Aproveita e já encaminha pro amigo, que já fica salvo aí pra você depois assistir, tá? Endometriose, ótimo. E aí, Débora, é importante que você entenda que essa quantidade de proteína é a quantidade ideal pra você. Não precisa consumir mais do que isso aqui, porque também muita proteína pra endometriose é prejudicial, tá? É o equilíbrio. E aí, por exemplo, a gente pensa em endometriose. Aí, às vezes, pensa, uma dieta cetogênica para endometriose. Aí, não vai ter fruta. Mas fruta tem muita vitamina e mineral, né? E é anti-inflamatório. Suco de uva, extremamente anti-inflamatório. Mas tem açúcar. Aí, fala assim, não, mas não pode. Então, tem que ponderar, tá? Então, vamos lá, Débora. Vamos montar, então, a divisão dessas suas proteínas aqui? Acompanhem comigo, porque se você tem uma quantidade similar ao da Débora, de 110 gramas por dia de proteína, você pode
anotar isso aqui, tá? E ir acompanhando, certo? A carne vermelha é inflamatória 2 a 3 vezes na semana consumir? Na verdade, gente, essa questão da inflamação, ela é muito individual. Tem gente que vai inflamar, tem gente que não vai, tá? Então, o ideal é porque a digestão dela é muito demorada. E essa digestão demorada atrapalha na sua microbiota, no seu microbioma. Então, por isso ela deve ser consumida assim, com mais moderação. Então, vamos lá, Débora, vamos montar, tá? Pensando nas proteínas, tá? E aí, a gente tem que pensar também, por exemplo, nessa quantidade calórica, tá? Então, eu peguei, inclusive, esses dados aqui, não fui eu que fiz, tá? Mas ele tá bem ligado aqui nas quantidades de proteína, só para explicar para vocês. Então, em cada 100 gramas, nós temos essa quantidade de proteína. Prestem atenção nas quantidades de proteína aqui, ó, do ovo. 6 gramas de proteína. Aí a gente começa a pensar, será que o ovo realmente é uma proteína de qualidade? Para o emagrecimento e para bater essa meta, né? Porque se eu preciso de 30 gramas por refeição para eu absorver, para eu ter uma síntese boa e bater a meta, quantos ovos eu teria que comer aqui? Né? Vamos supor que 100 gramas é um ovo e um ovo tem 66 gramas de proteína. Eu teria que comer 5 ovos. 5 não. 4. Uma média de 4 ovos, né? De 4 a 5 ovos. Então, assim, a caloria disso também, né, vai subir. Enquanto eu consigo ter, por exemplo, 2 ovos, tá? 2 ovos vão dar 2 gramas de proteína e vão ter uma média de caloria de 100 gramas do peito de frango ou do patinho. Então, se eu for avaliar a caloria também, eu vou ter o dobro de calorias com o ovo para bater a mesma quantidade proteica do frango ou do patinho, tá? Ou do salmão, que ainda é mais leve, é menos calórico, certo? Então, é importante a gente avaliar isso também. A Débora, que eu tô avaliando aqui, falou que ela inflama com leite e açúcar. E aí, provavelmente, essa inflamação com leite é por conta de uma alergia à proteína do leite. E se você identificou isso, é ótimo. E o açúcar, ele não tem como, ele realmente inflama todo mundo, tá? Então, a gente tem que sempre consumir com muita moderação. Então, gente, o que a gente vê aqui, ó? O queijo mussarela, 100 gramas de queijo mussarela, eu vou ter 25 gramas de proteína. Porém, 100 gramas de mussarela é caloria beça. É muita caloria, tá? A gente vê que o queijo cottage, 12 gramas de proteína a cada 100 gramas, ele é menos calórico. Mas você tem que comer bastante queijo, né? Pra você conseguir ter essa quantidade aí de proteína. Então, assim, para facilitar, né, a sua vida aí, o que seria o interessante? A gente consumir, de preferência, o frango, o patinho e a proteína ali, como o salmão e o atum, ao longo do dia também, desde de manhã, tá? A Débora falando que tirou a vesícula. E ótimo, você vai comer o quê? Mais do leve. Então, por exemplo, vamos lá. Café da manhã, quais são as opções viáveis? Vão me ajudar aqui? Vamos lá. Que vocês vão me ajudar aqui, hein? Café da manhã. Então, vamos dividir entre café, almoço, lanche da tarde e o jantar, tá? A gente vai avaliar tanto a quantidade proteica quanto as calorias, porque não adianta eu pôr só ovo, que aí as calorias vai dar lá em cima, né? Pra bater o ovo em detrimento das calorias, né? Não vai poder comer mais nada. Gente, vamos lá. Ora pronobis. Por exemplo, 100 gramas de ora pronobis vai ter também uma média
de 30 gramas de proteína. Mas 100 gramas de Ora Pronobis é coisa beça, né? Porque ele é leve, tá? Então, a gente também tem que pensar no volume. É bem difícil de bater a quantidade proteica, tá? Mas aí, pra quem é vegetariano, tem que apostar nisso. Porque se a gente for ver aqui, ó, a quinoa, a lentilha, olha a quantidade de proteína. O feijão tem mais proteína até do que a lentilha. Igual ao grão de bico, tá vendo? Então, assim, é complicado, né? Porque o povo fala, grão de bico é rico em proteínas. Mas pensa, em 100 gramas, ele tem 9 gramas de proteína e 20 gramas de carboidratos. Então, o grão de bico, ele não é rico em proteína, ele é rico em carboidratos, né? Ele possui uma quantidade de proteínas. Então, assim, pro vegetariano, pro vegano, né, é importante ter uma quantidade, né, de nutrientes ali. Se ele come, por exemplo, muito grão de bico achando que tá arrasando a proteína, ainda come arroz, come tudo ali, tá exagerando no carboidrato. E aí tem que avaliar. A Paty falando, porque estacionou no peso, porque tá comendo muito ovo. E pode ser, tá? Porque o ovo é extremamente calórico. Mas vamos lá, vamos pensar aqui nesse plano alimentar, tá? Sim, Eliane, o grão de bico engorda sim, tá? Eu falo assim, que nada engorda isoladamente, mas o pior vilão, anotem isso, gente, o pior vilão é o que a gente não conhece, tá? É o que a gente acha que é mocinho, é o que a gente acha que tá fazendo bem, porque a gente aí come muito, porque pensa, nossa, aí você tá liberado. E, na verdade, pode estar causando um prejuízo aí e tem que organizar. Nada é tão vilão que você precise não comer, tá? Arroz, não precisa tirar. Feijão, não precisa tirar. O pão, se você tiver ali uma alergia ao glúten ou uma doença celíaca, aí você tira. Caso contrário, não precisa tirar, tá? Verduras e peixes, aqui eles fazem a dieta mediterrânea. E a dieta mediterrânea é realmente a dieta anti-inflamatória, né? E aí você pensa, verduras, o peixe e o ômega 3 dos peixes, genuinamente, né? Com o ômega 3, eles vão trazer uma quantidade de ômega 3 muito mais saudável, né? Grão de bico, lentilha, isso é muito saudável, tá, gente? Eu não tô falando que não é saudável, entendam. Não estou falando que não é saudável, que engorda, que é pra não comer. É só a gente conhecer e entender que eles podem trazer prejuízos pro nosso emagrecimento se a gente, né, não entende isso e come a reviria, certo? Igual o ovo, né? Agora teve uma ascensão do ovo como um benfeitor e as pessoas estão comendo muito ovo, tá? E isso pode prejudicar em algum ponto, o excesso pode prejudicar, tá? O Gleuter, o vilão sou eu. É mais ou menos isso, você e sua pipoca. Ei, ai. Então, vamos lá, gente, me ajudar aqui, ó. Então, logo de manhã, no café da manhã, a gente pode pôr um ovo, ó. Um ovo, ok, tá? Vamos colocar mais 50 gramas, não. A Débora, ela não pode leite, tá, gente? A Débora não pode leite. Então, ela vai ter que ficar no ovo e no frango. E no atum ali, né? Mas, por exemplo, para quem pode leite, podia ser um ovo com 50 gramas de cottage, tá? E mais uns 50 gramas de frango. E aí nós teríamos 3 tipos de proteínas, tá? No caso dela, a gente pode tirar o creme cottage e aumentar para 70 gramas o frango. E aí a gente teria aproximadamente 25 gramas de proteína. Então, de 110 gramas, ela já eliminou 25 gramas. Então, sobra o quê? 85 gramas de proteína ao longo do dia, certo? A Cláudia falando que ela não come nada de carnes. Aí, nesse caso, eu falo muito. Eu tenho pacientes vegetarianos, veganos, né? E eu tenho os equivalentes de proteínas
vegetarianas, e aí a gente às vezes usa o ovo, mas tem vegetarianos que são estritos, nem ovo come. E aí tem que equilibrar dentro das fontes vegetais, tá? Meu marido reclama e a saúde também. O arroz, reverso branco com cateto integral. Ótimo. O arroz, gente, assim, né, não teria tanto problema o consumo até do branco, tá? Ó, 50 gramas de ricota seriam 3 colheres? Uma média de 3 colheres, sim, tá? Cada colher vai ter uma média de 15 a 20 gramas. Depende da colher, tá? E depende da quantidade que você põe nessa colher, tá? Ah, o nutrólogo diz que eu não posso tomar leite, mas vez ou outra pode comer os derivados. Seu problema, ele deve ser lactose. E aí os derivados não têm lactose, tá? Porque o queijo, quando ele condensa, as bactérias consomem a lactose e aí esse alimento fica sem tanta lactose, tá? E tudo é uma questão também, gente, de limite. É como se a gente tivesse um potinho. Tem gente que tem esse potinho bem pequeno. Então, um pouquinho que come transborda. Tem gente que tem esse pote grande, pode comer e não vai sentir mal. Cada corpo é um corpo, tá? Ó, o leite de aveia com leite de coco, né? Aí já são gorduras, tá? Tanto o leite de aveia quanto o leite de coco. O leite de aveia, ele tem um pouco mais de proteína, tá? Do que o leite de coco. Mas o leite de coco é quase que exclusivo gordura, tá? Olha, quanto tem de proteína Danone, né? Tipo o kefir. Uma média de, a cada 100 gramas, 5 gramas aqui, ó. Igual o iogurte grego, tá? É mais ou menos isso. Igual o iogurte grego, o kefir e o iogurte natural, tá? Usar a proteína da carne de lanche da tarde no lugar do ovo? Claro, claro, tá? É muito bom quando a gente tem essa tolerância de comer um frango à tarde, um frango de manhã, um atum, tá? É muito bom. Tem gente que não consegue, mas eu admiro e eu gosto muito, tá? Porque é importante a gente ter, assim, esse equilíbrio. Oi, Débora, então, se você tem alergia e o leite te inflama, o kefir também te inflama. Porque onde é que a gente encontra a proteína do leite que vai te inflamar? Que vai gerar essa alergia? Em todos os leites derivados. Algo que você pode trocar é pelo leite tipo A2A2, tá? Que é um leite agora com vacas especiais que não produzem a caseína tipo 1, só a tipo 2. E aí inflama menos, então prestem atenção, tá? E aí você pode tá fazendo o kefir com esse leite, tá? Ou leite de cabra, pode ser, mas é melhor evitar mesmo, tá? Não como nada de derivado, porque eu não gosto. Eu posso substituir, o que pode substituir no café da manhã. Pá, Genivalda, você pode usar qualquer um desses, ó. Igual, pra Débora eu pus um ovo e 50 gramas de frango, que ela pode amassar e fazer uma maçaroca, tá? Pra emagrecer ou aumentar de peso, a média de proteína ela é igual, tá? O que a gente altera são as calorias em si e também a gente altera a quantidade de carboidratos e gorduras, tá? Geralmente, pro emagrecimento, pouco a gente mexe na proteína, tá? Vamos lá, deixa eu só acompanhar aqui, gente. Ah, a Paty falou aqui, ó, eu falo do suplemento da carne, é ótimo, tá? Tanto whey quanto carnibol, carnívoro, o colágeno, body protein, body balance, são ótimas opções. Todo tipo de suplemento ele vai trazer mais proteína com menos calorias e fácil, né, manuseio. Então, você pode levar esse suplemento para você consumir no seu dia a dia, é fácil de armazenar, só mistura com água na hora e toma, né? Então, é muito prático e pode usar sim, tá? Então, assim, ó,
vamos falar, 30 gramas, né? De um carnibol teria uma média de 25 gramas de proteína. E de calorias, ele teria uma média de 120 calorias. Então, também pode ser um tipo de suplementação aí pra ajudar, tá? E aí, a gente pega esse suplemento à base de carne e ele não é à base do leite. Então, ele não vai ter caseína, ele não vai ter uma quantidade de proteína do leite. Então, não vai prejudicar quem tem aí uma alergia, tá? O leite de cabra, porque o de vaca resseca. E aí, resseca o intestino, a gente pode já pensar o quê? Será uma alergia à proteína do leite? Pode ser, né? Então, gente, o leite em si, tá? Leite de coco, a gente tem que tomar muito cuidado. E o que engorda não é só um alimento. Falar, eu tô comendo coco e é isso que tá me engordando, não. Se você gosta do coco e quer continuar, a gente só tem que, equilibrar. Equilibrar, tá? Então, é igual eu falo pro paciente. Tem paciente que fala, não, eu gosto de pão e eu me sinto bem, não dá estufamento. Pode manter o pão? Pode manter o pão. Mas aí, será que vai precisar lá na frente a gente fazer uma contenção? Eu tenho um paciente que valoriza muito o café da manhã. Eu posso continuar comendo pão no café da manhã, fruta, tarará, tarará. Eu falei assim, ok, a gente monta um café da manhã porque é a sua prioridade. E aí a gente vê o que pode estar faltando nos outros horários, tá? Porque é um equilíbrio. O abacate é um alimento extremamente calórico. Saudável, muito saudável. Rico em gorduras saudáveis, tá? Baixo índice glicêmico. Perfeito para o emagrecimento. Mas em excesso ele também vai te prejudicar. Por exemplo, enquanto eu posso consumir, olha só, 150 gramas de mamão, de abacate é 50 gramas. Entende? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, esse entendimento e tá tudo bem, tá? Vocês não entenderem, eu sou nutricionista, o meu papel é ensinar vocês também, né? Eu falo muito no consultório que eu crio mini nutricionistas especializados em si mesmo, porque ele vai entender qual que é a quantidade de carboidrato, qual que é a quantidade de proteína que eu posso consumir. Para a estratégia de perda de peso, a gente tem um déficit, depois a gente vai aumentando, né? E vice-versa. Gente, então deixa eu continuar aqui. O almoço e o jantar é o mais, assim, o mais fácil, né? Porque a gente pode escolher, tá? Ou frango, ou patinho, ou salmão, tá? Então, nesse caso, é muito bom. E quando a gente pega, adiciona o feijão também, né? Nesse almoço, nesse jantar, a gente já tem uma quantidade mais extra de proteína. Por isso que não compensa eu comer muita carne no almoço e no jantar, entendem? Porque se eu como muita carne no almoço e ainda como feijão, e ainda como ali, né, os vegetais que ainda consistem de um pouco de proteína, aí o meu fim do almoço eu tô ingerindo, sei lá, 45 gramas de proteína. Era o suficiente pra gente bater a meta da Débora, que ficou faltando 85. Ela nem precisaria comer proteína no lanche da tarde. O problema é que vai absorver essa proteína? Não vai absorver essa proteína, tá? Então, é um alimento ali vazio que vai chegar no seu organismo, não vai ser absorvido. Seu corpo ele não vai usar aquilo ali com vigor, não vai transformar aquele aminoácido suficiente, não vai ser interessante. Por isso, não consuma mais carne do que você precisa no seu almoço e no seu jantar. Aliás, em nenhuma refeição, nem nos lanches, né? Mas assim, equilibre essas quantidades. Então, vamos supor que a Débora consumiu 100 gramas de frango, que é uma ótima opção, menos calórico. Então, para quem quer emagrecer, o frango, o peixe é melhor porque ele é menos calórico. Para quem quer engordar ou ganhar massa, eu ainda falo assim, engordar tá errado, tá, gente? Ninguém quer engordar. Todo mundo quer ganhar peso, um peso de qualidade, um peso muscular, né? Então, para quem quer ganhar peso, aposte na carne bovina, nos ovos, tá? Para quem quer ganhar peso. Então, para quem quer emagrecer, vamos no frango, no peixe. E vamos supor que ela consome mais 100 gramas de feijão. Então, aqui no almoço, Débora, vai ficar 39 gramas de proteína, né? Um pouco mais. Vamos supor que é uma pessoa que quer emagrecer, poderia comer menos do frango até.
Ou não comer o feijão. Só os 100 gramas de frango já seriam suficientes. Ou 100 gramas de patinho já seriam suficientes. E o feijão, gente, não tem muita caloria, tá? Esse negócio do povo falar, engordei porque eu tô comendo arroz e feijão. Não. Claro que o excesso, né, gente? Tudo é o excesso. O excesso prejudica. Mas, por exemplo, 100 gramas de feijão vai ter uma quantidade, assim, de 60 gramas de calorias. Então, não é muito, tá? Então, vocês podem ficar um pouco tranquilos quanto a isso do feijão. Então, 39 aqui, vou arredondar para 40 gramas, tá? Gente, esse frango aí, ele se pesa cozido, tá? Já pronto para pôr no prato, certo? O pessoal tinha perguntado antes aqui, já tô falando. Tá, então a gente pega essa quantidade de proteína aqui, ó, menos 40, sobrou 45 gramas agora, Débora, pra gente distribuir, tá? O ideal seria, com esses 45 gramas, a gente jogar 30 gramas pro seu jantar, então mais 100 gramas aqui de frango. E aí a gente sobra com o quê? A gente sobra com 15 gramas, ó, que dá pra ser 2 ovos à tarde, tá? Ou às vezes até 50 gramas de frango à tarde. Thaís, esse frango, como que eu como? Aí a gente tem que incrementar aí, ou com, claro, e tem, tá, gente? Com carboidrato, você pode fazer, às vezes, uma crepioca. Aí você usa um ovo e mais uma tapioca, faz uma crepioca e recheia com frango, certo? Dependendo para uma pessoa que quer ganho de peso, ela pode fazer uma tapioca mesmo, né? Porque é um carboidrato, é sem glúten, mas é um carboidrato, a gente fala AGF, que é alimento gerador de fome. Então, para quem quer ganhar peso, a tapioca é boa, para quem quer emagrecer, não, tá? Então, já salva aí também nos seus informações, tá? Ó, gelinho com leite de coco caseiro. Gelar parece que a gordura é feito óleo de coco. Tem médicos indicando que se tome café com óleo de coco. Isso é saudável. Gente, eu vou deixar os óleos. Eu vou falar. Vamos fazer uma live sobre óleos, tá? Vocês estão bem interessados em óleos. E eu acho que também é importante a gente explicar sobre óleos. Vamos marcar uma live para amanhã para falar sobre óleos? Quem quer? Quem quer, manda um eu quero. E aproveita, ó, e já encaminha essa live para 5 amigos. Vamos lá, vamos amanhã ver se a gente bate umas 100 pessoas nessa live. E eu vou falar sobre os óleos, tá? Que eu acho bem pertinente. Então tá marcado, hein? Quem gostou dessa ideia, fala eu quero. E me ajuda a divulgar essa live para que amanhã venham 100 pessoas, 200 pessoas me assistir. E a gente fale muito bem sobre os óleos, qual o melhor óleo, como usar o óleo e organizar esses óleos aí, tá? É verdade que tapioca engorda? É verdade. Tapioca, gente, é um alimento gerador de fome, é um AGF. E esse alimento que gera fome faz com que a gente coma depois, abre o nosso apetite. Se ele abre o nosso apetite, a gente vai comer mais. E também é um alimento que em pouco volume tem muita caloria. Então a gente tem que ficar atento, tá? 2 colheres de sopa de tapioca equivale a 1 pão francês. E tanto em qualidade quanto em quantidade calórica, tá? Porque também é uma farinha branca, que é altamente absorvida pelo nosso corpo, tá? E como ela é absorvida rápido, causa esse efeito de gerador de fome e também aumenta o índice glicêmico, tá? Porque uma vez o nutrólogo disse que por isso é dado aos nordestinos. Por quê? Porque os nordestinos têm que ter mais peso? Não entendi. Cuscuz. Gente, vamos marcar também uma, né? Falar sobre carboidratos. Vou anotar aqui na minha agenda. Carboidratos. Eu só não prometo fazer uma live na quinta, gente, porque eu vou viajar. Mas vamos já deixar marcado essa live de carboidratos para a próxima terça, tá? Fiquem de olhos abertos nos stories, porque lá eu posto também as dúvidas. Teve dúvida que o pessoal falou lá nos stories, eu vou responder lá. Não vai dar tempo de responder aqui pra vocês, porque já tem mais de 1 hora que a gente tá junto. Olha como o tempo voa. Mas
eu vou responder lá nos stories as perguntas sobre proteína. E se você tiver mais alguma dúvida sobre proteína, pode deixar lá também, tá? Vamos lá, gente. Crepioca com ovo, chia, aveia fina. Ainda coloco queijo frescal. Não sabia que engorda. Não, depende. Não tô falando que engorda. Depende da quantidade, tá, Eliane? Mas, por exemplo, se você já usa... Você usa aveia ou tapioca? Você usa aveia? Então é aveioca. Ah, por causa da desnutrição. Entendi. Mas às vezes essa desnutrição, ela não é por conta de carboidratos. Às vezes é uma desnutrição proteica, né? E se a gente não tem proteína, gente, se a gente não tem gordura suficiente no nosso corpo, a gente não sintetiza nem hormônios, tá? Que depende muito dessa questão. Os dois. Então, Eliane, pode te atrapalhar sim, tá? Porque dependendo das quantidades, pode sim ter um elevado teor de carboidratos e ser pior do que 2 pães, por exemplo, tá? Tem muita gente que come tapioca e não tá sabendo que tá comendo 4 pães e tá achando que tá fazendo certo. Já falei, gente, o pior vilão é o desconhecido. É o que a gente acha que é o bonzinho e, então já que é bom, deixa eu comer, né? Esses dias eu vi um Reels. Bom, gente, então eu já fechei aqui o da Débora. Débora, deu pra entender? Vocês entenderam direitinho aqui a lógica? Vamos lá. Vou falar aqui agora uma coisa séria, tá? Sobre essa questão do desconhecido. É o seguinte, gente. Esses dias eu vi eu falo, né? Os meus seguidores vão mandando as informações pra eu validar e eu acho isso ótimo. Significa que vocês confiam no que eu falo. E tudo que eu falo também é baseado em estudos, não é nada da minha cabeça. Nossa, a Thaís acordou com essa ideia. Não, gente. Tá tudo relacionado com estudos, tá? E aí, ele falando assim... nutricionistas que ficam controlando fruta. Para de controlar fruta. Fruta não engorda ninguém. Pode comer fruta, gente. E onde que eu trabalho com mulheres com excesso de peso, descontrole e compulsão. E não só mulheres, homens também. Eu tenho um paciente que ele faz tratamento comigo, gente, há mais de 3 anos. Mas não é porque eu sou ruim ou porque ele é ruim. É porque ele precisa desse suporte contínuo, tá? Eu sou uma terapeuta nutricional, porque o nutricionista, ele tem esse papel. Não basta só ele fazer a dieta, manda pra casa. Não. Tem que ficar de perto, tem que ajudar, tem que trabalhar na mente, o que um consegue, o que o outro não consegue, tá? Então, é importante isso, né? E o que acontece? Esse paciente, no início, quando eu comecei a tratar ele comia 7 bananas de uma vez só. Então, ele achava normal sentar e comer 7 bananas. Eu fui criada numa família que tem um pé de manga. Época de manga, era aquelas baciadas de manga, sabe? E aí, eu catava as mangas e aí juntava a família pra comer manga à tarde. E ó, dá-lhe manga, 10 mangas por pessoa, no mínimo, né? E era um evento. Jabuticaba, goiaba, né? A época da fruta. É a fruta que pegava na baciada e a família sentava para comer essa baciada, né? E aí, gente, eu vi, né, essa questão dele falando, eu não sei pelo que ele passou, das histórias que esse nutricionista falou, enfim. Mas eu fiquei extremamente sentida com a fala dele, porque eu acho que não é assim que a gente trata o alimento. Porque a gente não sabe para quem que a gente tá falando. Então, se a gente tá falando para uma pessoa que é compulsiva ou que é descontrolada, ela vai comer a fruta à vontade depois de ler, de ouvir esse comentário. E pronto, era o aval que ela precisava para sentar na bacia e comer aquelas frutas que ela queria, né? Então, você imagina você ali, né, querendo ouvir isso. E aí você ouve e fala, nossa, tá aí, tá vendo? Esse tanto de gente aí falando que não pode fruta, e ele falou que pode, ele é o bom. Ele é o bom, é isso que é verdade. Porque era o que você queria ouvir.
Então, gente, é difícil, porque assim, cada pessoa tem uma história de vida, tem uma galera que ele acompanha, igual, por exemplo, esse Nutri era um Nutri forte, homem come mais que mulher, né? Às vezes ele não trata pessoas com distúrbio alimentar, às vezes ele trata atleta. E atleta, gente, é o seguinte: você passa pra ele comer arroz e frango de manhã, de tarde, de noite, o cara vai comer arroz e frango de manhã, de tarde, de noite. Ele tem uma disciplina absurda. Ele tem uma disciplina, assim, que era o que todo mundo queria. Se todo mundo tivesse essa disciplina, você só precisa montar uma dieta equilibrada que o cara segue. Não existia gordo no mundo, não. Porque todo mundo sabe, no fundo, sabe o que tem que fazer pra emagrecer, tá? Mas montar uma dieta equilibrada pra você é o que realmente vai trazer à tona as suas preferências, os seus gostos. Ah, Thaís, você colocou aí pra mim frango à tarde, mas eu não consigo. O que eu posso fazer pra trocar? Né? Então, a gente sempre vai tratar dessas demandas individuais no consultório. Então, eu falo, gente, é importante investir em você. O caro, que a gente pensa que é caro, sai barato. Porque tem um monte de gente tomando suplemento sem precisar, tomando vitamina sem precisar, comendo muito sem precisar, comendo errado sem precisar, sofrendo, achando que, nossa, é só eu que não emagreço. O errado sou eu, tem alguma coisa errada comigo. Mas não necessariamente o errado é você. Às vezes tá acontecendo ali algum desajuste que dá pra corrigir, né? E às vezes esse desajuste é o excesso. O excesso da fruta, que é um alimento super saudável. Mas que em excesso não vai atrapalhar, não vai ajudar no seu emagrecimento, entende? Ah, Nutri, então você tá falando que não pode comer fruta? Não tô falando que não pode comer fruta. Deve comer fruta, mas nas quantidades certas. Certo? Entenderam? Então manda muito coração aí pra eu saber, tá? A Débora falando que é mineira e também lembra disso. É isso mesmo, aqui em Minas nós temos essa mania, né? A Eliane falando que gosta dos meus vídeos, que bom, fico muito feliz. Ama chocolate. Aí, Débora, é isso, é equilíbrio, tá? Por exemplo, num curso de nutrição funcional, a gente estudou a fundo o chocolate cacau, né? E ele é ótimo pra saúde, anti-inflamatório, tá? Você que tá inflamada. Só que a gente tem que consumir nas quantidades certas. Ó, a pipoca, comer à vontade. Nada a gente pode comer à vontade, né? Eu fiz o cálculo com pipoca para o paciente, por exemplo. Eu não tenho o dado aqui, esqueci. Mas, por exemplo, nas minhas listas de substituições, tem o pão ou a pipoca. Só que se você for trocar o pão pela pipoca, ou a tapioca pela pipoca, ou a aveia pela pipoca, ou a fruta pela pipoca, tem as quantidades equivalentes que você precisa seguir, né? Thaís, tô com IMC de 42. IMC de 42, gente, já é obesidade, né? A altura 1,60, tô com obesidade, né? Mas meus exames de sangue sempre estão ótimos. A médica quer que eu faça a bariátrica. Você acha que devo fazer? Tenho medo de danar com a saúde depois. Deb, você já tentou uma dieta direcionada para você? Onde você senta com o nutricionista, por exemplo, eu sou uma terapeuta nutricional, eu não sou somente nutricionista, tá? Então eu trabalho ferramentas de coach, motivação, continuidade. Tem paciente que ele faz tratamento de 30 em 30 dias, tem paciente que vai ter que precisar fazer de 15 em 15. Porque ele não consegue ter disciplina. Então ele tem que ter ali o controle, né? Eu atendo uma paciente do Canadá, a Marina, acho que ela não tá aí. A Marina, gente, como ela mora no Canadá, a comida lá é diferente, enfim. E a gente conseguiu adaptar uma dieta e ela tem 110 quilos e ela já tá chegando perto dos 99. É um processo, né? Eu acredito que se você ainda não tentou, é importante você tentar. Se quiser agendar uma consulta comigo, será um prazer te atender. Eu faço atendimentos online, tá? Tanto para fora do país, quanto no país, em outras regiões também. Então, é muito bom esse atendimento online também, tá? Segue todo o padrão da dieta ou da consulta presencial. Xilitol, gente, vai entrar nos carboidratos, tá? Mas é uma opção boa pra ajudar no emagrecimento, tá?
Frutas orgânicas é ótima, porque elas não vão ter agrotóxicos, né? São mais naturais, são mais gostosas. Mas a questão é a quantidade, né, de carboidratos, de calorias não muda, tá? Sobre tireoide, gente, tá anotado, tá? Vão mandando ideias, eu adoro ideias. Vão lá nos stories depois conversar comigo também, tá? Pipoca não faz bem, não é pra todo mundo, né? Gente, teve alguém que perguntou a quantidade da crepioca. É porque passou batido, né? 20 gramas, tá, gente, de tapioca. 20 gramas de tapioca para um ovo. Essa é a dose básica. Aí você pode pôr uma chia, um psyllium, tá? Ó, trocar açúcar. Próxima terça nós vamos ter live sobre açúcar e carboidrato. Anotem aí na agenda de vocês. Já compartilha esse story aqui, ó. Compartilha esse story que eu vou deixar salvo, tá? Eu vou colocar aqui, doces. O carboidrato, ele entra nos doces, tá? A gente vai falar sobre isso. Uma dieta com poucos, mas acho que não sei o que comer. É isso, eu falo, muitos pacientes falam, eu não sei o que comer, eu não sei como fazer as trocas. Vocês aprendem, né? Como eu falei antes, eu crio no meu consultório mini nutricionistas especializados em si mesmo. Vocês aprendem, então não é só aquilo, você vai fazer isso porque tem que fazer, não. A importância é importante. A importância é importante eu falar, né? Então, assim, você vai comer isso aqui nesse horário por causa disso, disso, disso. Ó, você vai comer a proteína por causa disso e disso. Igual hoje eu expliquei sobre a proteína. E se você chegou agora, já compartilha essa live que eu vou deixar salva. Então, você tem um atalho para voltar e assistir mais tarde, tá? Preciso perder peso e ganhar massa. É um desafio. E é um desafio mesmo. Mas você precisa muito, muito, muito de um acompanhamento, tá? Quanto maior o desafio, gente, pior é fazer ele sozinho. Pior é fazer ele sozinho, tá? Pinhão é castanha, né? É gordura. Eu acredito. Depois eu vou procurar sobre o pinhão. Mas eu acredito que é gordura, tá? Alimentação na menopausa. Vamos lá. Menopausa. É importante, né? Compartilhei muito. Obrigada, Deb. Fico muito feliz. No meu caso, sofro de enxaqueca desde criança. Não posso usar adoçantes. Por isso, revezo açúcar demerara e de coco. Ótimo. Você pode, né, ir trocando. Mas já fez alguma investigação sobre o glúten? Muita gente, ó, com dor de cabeça, enxaqueca crônica, vai ver... Tem problema é com glúten, então tem que ficar atento. Endometriose, tô anotando tudo, gente. Endometriose. Vamos lá. Saudades da batata doce do Brasil. Batata doce é uma delícia, né, gente? Vamos lá. Preciso compreender. Precisa de um docinho. Pati, tenta trocar esse doce por um chá. Experimenta. Às vezes você toma o chá inicialmente com uma colherzinha de mel e vai tirando o doce. Ou já começa sem o mel mesmo. Um chá de erva doce, ou melissa, ou camomila. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito, tá? Vou falar um pouco sobre isso, tá? Doce à noite, né? Como a gente controlar. Gente, mas é isso, tá? Eu vou estudar muito para amanhã a gente falar sobre castanhas, ventre e gordura. E eu vou falar sobre gordura amanhã, tá, Eliane? Então, fica atenta na nossa live de amanhã. Eu vou postar o horário lá nos stories. Então, vocês fiquem de olho lá. Procrastinando, não tenho conseguido fazer alimentação saudável. Parabéns pelos... eu que agradeço, Paty. Fico muito feliz. Gente, é sério, eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, essa hora da noite, me ouvindo aqui, né? Falar tanta coisa que a gente começa com um tema e depois vai dando uma desfocada. Mas eu fico muito feliz pelas trocas, né? Por vocês estarem aqui comigo, gostarem de como eu me comunico, entenderem o que eu falo, tá? Então, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Posso adoçar o chá com stevia? Pode sim, tá? Troquei o chocolate normal por 70%, já é uma grande vitória, apesar das calorias serem as mesmas e ter que ter cuidado aí com a quantidade, tá?
desse consumo. Psyllium me dá gases, é normal? Brito Silvani, é normal por conta da fibra, tá? Então fique atenta à quantidade de fibra. Eu tenho um paciente que dá gases quando consome laranja, mexerica, por causa das fibras, tá? Gratidão eu que tenho. Deb, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo essa noite. Vou deixar essa live salva pra vocês, tá? E amanhã a gente se vê, então, pra falar sobre gorduras, tá bom? A Paty falando que ficou sem açúcar e adoçante, ótimo, melhor coisa. Muito bom. Eu falo, todos os desafios, a gente tem que nos desafiar para continuar. Não adianta a gente se desafiar e depois se perder, né? Nossa, 2 horas da manhã na Espanha. Nossa, Deb, vai dormir. Toma um chazinho calmante e vai dormir. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente do Brasil, né? Aqui são quase 9, né? Então tem uma diferença aí de fuso horário grande. Ai, gente, eu que fico feliz, tá? Ai, que bom. Gente, então, um grande beijo. Ah, Gracilei, obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Amanhã a gente se encontra. Vamos tentar bater 100 pessoas nessa live amanhã, falando sobre gorduras e o impacto, claro, né? No emagrecimento também e na saúde. Grande beijo. Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau.